Salve, salve, Economida aqui. E no vídeo de hoje eu quero contar brevemente para vocês a história de uma das melhores e maiores figuras que a economia brasileira já teve e que me serve muito de inspiração pessoal, que é a Maria da Conceição Tavares. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha. É pior que a África. Tem que mudar a legislação, sim. Se você se interessa por economia ou por um pouco de política, a probabilidade de você já ter visto um corte da Conceição Tavares falando é imensa, porque ela viralizou muito por conta do estilo incisivo de fala dela e a famosa voz de Marlboro, já que ela foi professora da Unicamp e dava aula, inclusive fumando, com cigarro na mão. A Conceição Tavares ela nasceu em Portugal, mas ela se naturalizou brasileira. Ela chegou a cursar o curso de matemática, isso lá em Portugal, e aqui no Brasil, no que hoje seria a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela cursou economia. A Conceição, o posicionamento dela é muito claro e é uma luz dentro da economia dominada pelos economistas ortodoxos, do ponto de vista de que a economia da Conceição Tavares era uma economia baseada na forte intervenção do Estado na economia. A Conceição acreditava que o Estado tinha as prerrogativas dele e deveria garantir o mínimo de bem-estar social para toda a população. A Conceição Tavares foi praticamente uma pioneira do desenvolvimentismo no Brasil, né? Quer dizer, acreditava na importância do papel no Estado da economia para garantir o mínimo de direitos sociais, e ela também fez carreira política. Ela foi eleita deputada federal pelo PT, ela já trabalhou no BNDES, ela fez parte da formulação do plano de metas do JK, então a Conceição Tavares, além da influência acadêmica, teve uma importante trajetória política na história do nosso país. Não só de acertos viveu a Conceição, porque existem algumas polêmicas que envolvem ela, como o fato dela ter apoiado o plano do Collor, o fato dela ter sido uma forte crítica do plano real, o que por um lado dá até para entender, porque aquela altura do campeonato, dada a situação econômica do Brasil, até o economista mais frio suaria ouvindo a ideia de um novo plano, mas ela teve algumas polêmicas nesse sentido também. Mas eu acho que um dos maiores legados da Conceição foi expor a hipocrisia da burguesia brasileira, e não só da burguesia, como dos próprios economistas também, né? Ela era uma crítica ferrenha da própria classe, digamos assim, porque ela tem diversas frases nesse sentido, chamando os economistas clássicos de tecnocratas, e reafirmando novamente o papel da economia como economia política, né? Uma economia que pensa em desenvolvimento, que pensa em crescimento, que pensa em distribuir a riqueza de maneira mais igual, e não apenas em números e apenas em bater metas. É uma economia que tem um pensamento político e uma economia social, o que particularmente me agrada muito, porque esse tipo de economista representa uma minoria dentro da classe, e aos que ainda resistem, né, aos que ainda lutam contra o mainstream, contra a ortodoxia, a Conceição Tavares é uma baita de uma inspiração.